Gastrominados no ar de novo. Sempre? Ave De novo não, Maria. sempre. Agora vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é isso aqui, cara? Léo, eu tô fazendo a transição entre chefe de cozinha e apresentador de programa. A gente vai largando a doma aos poucos, entendeu? Pra ficar mais bonito pra quem tá assistindo. Você que tá assistindo agora em casa, você vai olhar aí o cara mais bonito, barba, relógio, Não, mentira. corpão. Tô malhando, tô indo pra academia ficando forte. E nada melhor do que com esse friozinho de manhã. Trocar um pouco a roupa. Ele deixou eu de doma, só e você assim bonito. É isso? Direção. O programa vai ser assim hoje, então. Hoje vai ser assim. Tá certo. E com o frio que tá fazendo em São Paulo, nada melhor do que começar o programa. Olha o que eu trouxe pra você. Ah, você que trouxe? Eu que trouxe. Achei que tinha sido convidado. Não, eu trouxe o convidado. Ah, tá. O convidado eu trouxe. Posso ver? Posso abrir? Pode ver, vamos provar já. Nossa, que delícia. Ele. Dario Viana. Tá bom, Rafinha? Tá gostoso? Da dieta. Grande Dario Viana. Como é que você tá, Dario? Tá bom. Prazer em recebê-lo. Posso fazer uma pequena introdução sobre você, sobre sua carreira? Tá bom. Nós só dia, temos noite. 15 minutos de programa. Se eu fizer uma introdução completa sobre o Dario, vai dar. Porque, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ó, atuou como consultor de panificação no Grupo Pão de Açúcar, Fazano, Bung, São Marché, Dona Deola, Sacaria, Mangai, João Pessoa, Season Food Market, deu aula na Embi Morumbi, FMU, Senac, OTEC, Centro Europeu Curitiba, trabalhou como chefe padeiro no Empório Santa Maria e no restaurante Dom. Peraí que tem mais, né? Segura. Foi jurado brasileiro da Copa do Mundo de confeitaria realizada em Lyon, 2009, onde o Rafael também participou, e participa de feiras internacionais como a Europan e a Festa do Chocolate, o Salão do Chocolate. Tudo bem, Dario? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Rafael, Dario. Obrigado. Te amo. Que Ó, pão, hein? que delícia, Leonardo. hein, Dario? Que pão, hein? Nossa, nada melhor. Não, Deus o Dario do céu. chegou e falou assim: queria dizer que a gente assiste e acompanha o Gastrominados. Tem vários chefes de cozinha que estão acompanhando o Gastrominados. Ele disse: vocês reclamam que ninguém traz nada para vocês comerem. Tá aqui com esse friozinho, um pãozinho quentinho, trouxe pra gente. Pãozinho. Dario, obrigado por assistir nosso programa e por trazer essa delícia pra gente aqui. Vamos ó. mostrar ali, ó. Delícia. É de chia? Não, esse é uma tendência atual que a panificação está absorvendo, que são os pães fit. É fit isso? Fit. E tá bom assim? É feito à base de... um dos componentes é a batata doce. E tem também uma adição de chia em flocos. Então é um sabor assim bem... Nossa, muito bom. Adorei. Bem Não parece interessante fit, pra- não. Não parece fit, não. Dario, eu queria que você começasse falando um pouco sobre seu início. O início da sua carreira. O que ninguém sabe. Que ninguém sabe. A gente quer o que ninguém sabe. Não está escrito em entrevista e nada. A gente quer o que Não. ninguém sabe. Não, durante 23 anos, praticamente, eu fazia parte dos metalúrgicos. Eu vim da área de metalurgia, onde eu fiz uma carreira dentro da área de metalurgia, chegando até a exercer função executiva dentro das empresas de autopeças. Você participou daquela coisa dos sindicatos também, né? Do Não, metalúrgico, não. Não, esse programa não é de política, Léo. Ah, não, eu gosto. Muda, não, para. Não, é que nós tivemos uma época, por incrível que pareça, é uma época que é mais ou menos parecida com a fase atual da economia. Então houve uma queda brutal na economia brasileira na época dos anos 90, início dos anos 90, e houve muito deslocamento de mão de obra, e os executivos na época foram os mais atingidos. E a gente não conseguia mais recolocação no mercado. Então, em face dessa situação, a gente tem que trabalhar, tem conta para pagar, a gente tem que fazer uma RP. Mas você fazia alguma coisa de planificação já na metalúrgica? Você já fazia isso em casa? Não, Como é que é? eu recebia muito amigos em casa, devido à posição na empresa. Às vezes a gente recebia algumas pessoas, alguns convidados diretamente ligados à área executiva, né? Então era gostoso receber os amigos em casa. Mas eu venho assim
tinha uma mãe que era uma excelente cozinheira e uma irmã que é uma excelente confeiteira. Então tem uma... Então a gente já começava já a limpar a colher de pau quando a mãe deixava do lado. A raspa é minha, a raspa é minha. Então, mas foi assim, para mim foi uma surpresa muito grande essa mudança, essa RP que a gente diz, que é a reprogramação profissional, porque foi depois de uma conversa com um chefe amigo nosso, o João Leme, que tinha acabado de chegar de Paris. Tinha feito o Cordon Bleu e eu conheço muito os pais dele, e nós conversando com o João, que ele tinha acabado de chegar, ele contando dos detalhes todinho que eram um outro mundo, né? Sim, provavelmente ele trouxe para você da França um outro mundo, sim, uma outra visão. Sim, porque nós tínhamos a boulangerie, a panificação. Sim, o que nós tínhamos é o seguinte, é uma coisa muito simples no Brasil. Nós não tínhamos nada ainda nos anos... E quem que era em meio dos anos 90, nós não tínhamos nada em termos de escola de gastronomia, a coisa era tudo muito ainda... os cursos eram de culinarista, né? Então todo mundo que se aventurava para a área gastronômica tinha que sair do país. O caso do Rafael, pelo menos o Rafael também saiu do país. Então, eu fiquei envolvido com aquela conversa do João e achei que deveria... Mas eu não tinha time de restaurante. Eu era executivo, né? Não tinha... Deixa eu só fazer um registro aqui. Graças a vocês também, a vocês dois, talvez principalmente na parte da confeitaria e da panificação, que a gente não precisa mais sair fora do Brasil para aprender uma confeitaria muito boa e uma panificação muito boa. Quero agradecer aos dois. Ele chora. Quero agradecer aos dois. Não, é verdade mesmo, é verdade. Não, assim, eu trabalho no ramo há menos tempo do que vocês. Aparentemente eles são mais velhos do que eu. Não parece, mas são mais velhos do que eu. Mas assim, a gente não precisa mais fazer isso. Você é um excepcional padeiro que faz o seu trabalho muito bem, como o Rafa também. Então, obrigado por isso. Nós saímos porque realmente não tínhamos. Quem quisesse... O mercado nosso era muito... Restrito, muito restrito. E nós tínhamos assim, quando você gostaria de fazer alguma coisa, você via em programas fora, ou você viajava e via uma vitrine no exterior, você ficava encantado de poder trazer aquilo para o Brasil, mas para você fazer isso, você tinha que sair do país. Então eu me lembro que eu vendi carro, vendi telefone. Telefone na época custava 4 mil. Você alugava telefone? Não, você tinha linha, você era dono da linha. Então, vendi telefone, que uma linha naquela época custava 4 mil dólares, que era um para um. Tinha pessoas que tinham 13 linhas, 15 linhas, era um negócio. Era um negócio. Eu tinha 3. Então foi. Tive que desfazer dos bens e passar pelo menos os 2 primeiros anos para poder fazer os cursos que eu queria e fazer os estágios que eram necessários à complementação do curso antes de vir para cá. Mas eu tive a felicidade, antes de viajar, de estagiar para adquirir esse tempo de restaurante. Antes de viajar, eu fui trabalhar com Alex Atala. Ah, que legal. O Alex também estava iniciando a carreira dele no restaurante Filomena, na época. E eu chegou um sábado, eu botei terno, gravata e fui conversar com o Alex. Alex chegou, meia hora de papo. O que você vai fazer hoje? Eu falei, eu vim só conversar contigo, um sábado à noite. Ele falou, não, você não pode me ajudar? Eu tenho um casamento para fazer aí. Aí me colocou na cozinha, até 3h30 da manhã entrou, falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, você não pediu para eu ficar? Aí eu tinha tirado a gravata, colocado um avental, estava de touca para ajudar. Me lembro até hoje, Dona Cida, que era a responsável pelo garde-manger dele, aí fiquei lá. Ele falou, então faz o seguinte, vai para casa
volta meio-dia para me ajudar. E assim eu fiquei durante um ano com ele. Muito tempo. Fiquei um ano com ele porque a admissão no curso lá fora tinha fila de espera. Então só depois de 11 meses que eu tive autorização para viajar. Que história, né? Quanta história. Tá. Aí fiquei 2 anos, voltei e fui trabalhar com o Alex novamente num outro restaurante que ele tinha inaugurado e ficamos um ano juntos, mas eu senti falta não só de uma qualificação, porque aí eu já sabia das minhas deficiências e sabia da necessidade da utilização e da reprogramação dos parâmetros da Europa para os produtos brasileiros. Aí você ficou quanto tempo na Europa? Aí eu fiquei primeiro 2 anos e depois desse um ano no Brasil, em 99 eu voltei, aí fui fazer só panificação, porque aí eu senti que a área de panificação eu ainda era deficiente ainda. Muito carente, né? Era muito carente. Então como é que você vê a panificação hoje em São Paulo? Olha, a panificação hoje deu um salto assim, qualitativo muito grande devido a essa possibilidade de você fazer estágios no exterior. A maioria dos jovens hoje ligados à panificação foram fazer estágio no exterior, saíram do país. Então hoje, com inclusive a abertura do comércio, a nossa possibilidade de utilizar ingredientes que eles utilizam lá fora, a facilidade de intercâmbio de comercial, permitiu que a nossa panificação também desse um salto de qualidade. Mas você acha que a qualidade da nossa farinha melhorou ou a indústria ainda de aditivos para farinha ainda é o grande, vamos dizer assim, a grande indústria no Brasil, devido à farinha ser pobre? Ô, Rafael, é o seguinte, o varejo nosso, já que eu acabei indo para esse setor, o varejo demanda muita quantidade, porque quer queira, quer não, ainda o foco da panificação, ainda se compra os pães industrializados. Os nossos pães artesanais, eles ainda sofrem a influência da farinha de baixa qualidade. Porque o trigo hoje teria 12% de proteína. Quando você olha no verso do saquinho de farinha que você compra no mercado, você tem proteína 7%. Então é isso que provoca um pão de qualidade inferior. Uhum. Aí você tem que botar aditivo, você tem que começar a desenvolver... De uma outra maneira, tem que ter de uma outra maneira para ter um produto de qualidade no final. É uma indústria grande de aditivos no Brasil, sim, né? Sim, para poder suprir essa deficiência. Aí não é interessante também eles melhorarem a nossa farinha, por exemplo, devido a esse grande... Mas o problema... Leonardo, a gente tem o seguinte... O foco do brasileiro, com relação a pão, se prende muito no pão francês. E o pão francês é que sustenta, praticamente, às vezes, 30% do faturamento de uma padaria. Isso significa o quê? Se eu cobrar muito caro, não vai vender. Isso significa que o meu é com requeijão na chapa. Adoro aquele douradinho que fica. Não, eu como um pãozinho na chapa com manteiga, simples assim. Um requeijão é bom. Qual é o teu pão francês? Olha, normalmente eu gosto de fruta. De fruta. Geleia. Então, assim, de geleia. Mas eu gosto de fazer. Então, assim, eu cozinho uma maçã, eu cozinho um pêssego, eu cozinho uma coisa. Então, faço uma coisa, tipo do compota. Ai, Jesus. Tipo de uma compota que é agradabilíssimo. Você tem esse sabor. Desculpa aí, Dario, o potinho de geleia para Dario não funciona. Não dá certo. Você que quer presentear Dario Viana com um pote de geleia, não faça. Não. Por favor. Ele faz. Dá um saco de maçã para ele. Vai ficar mais uma caixa de maçã. Que tipo de dica você dá para quem... Porque assim, o que eu vejo no mercado hoje? Eu vejo que é um mercado que é muito carente de panificação e de confeitaria. Não sei se você concorda comigo. Todo mundo quer ser chefe de cozinha, cozinha quente, prato. Tem um pouco de dificuldade, né? Que dica que você daria para quem está entrando no mercado hoje e quer ser um padeiro? Bom, a dica direta para quem está te vendo. A nossa preocupação hoje é que, com a inflexão da economia hoje,
houve um certo deslocamento de pessoas da área de panificação para outros subempregos. Subemprego é o seguinte, que é a lei da sobrevivência. O mercado começou a ser seletivo novamente. Existe hoje, a gente sabe que existe uma carência de mão de obra especializada, só que as pessoas estão tentando fazer o pão dentro de casa, voltaram a ser empreendedores, que o brasileiro é excelentemente empreendedor, sabe fazer. Então, nós temos aí a necessidade, o mercado exige de uma qualificação, só que tem uma coisa, a gente não pode inventar. Se você colocar produtos o pão agrega tudo, só que você colocar produtos de alto valor agregado, por exemplo, você em vez de usar uma ameixa, você vai usar uma tâmara, você tem que repassar o preço da tâmara para o produto final. Sim. Então, esse cálculo hoje para o profissional, essencialmente ele tem que ter controle de custo de produto. Ele tem que trabalhar em cima de uma ficha técnica. Agora, não é todo mundo que sabe produzir em cima de uma ficha técnica. Aí a grande questão que falta para muita gente que se aventura empreendendo e esquece da parte administrativa. Por isso, muitos restaurantes em São Paulo, como no Brasil, fecham as portas em função das pessoas não se prepararem adequadamente. Às vezes tem bons profissionais, como a gente, que dá muita consultoria, né, Dario? Sim. E aí acaba fechando, porque quando a gente vai embora, quem tem que tocar são os funcionários que foram treinados para... E o empresário não tem essa informação da administração e acaba realmente quebrando o seu negócio. Esse foi mais um programa do Gastrominados com o Dario Viana. Obrigado pela participação. Estamos aqui, vamos comer um pãozinho aqui ainda. Obrigado pelo convite. Não trouxe manteiga não, né, Dario? Não Eu quero, cadê a compota? Sempre falta alguma coisa. Compota. Mas na casa de confeiteiro eu imaginei que tivesse compota, né? Não tem. Casa de confeiteiro, soleta de pau. Gente, YouTube, Gastrominados, @Gastrominados, Instagram, Facebook também. Valeu!